Uma boa noite para você, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua vida. Queria agradecer, obrigado, que momento especial que nós tivemos agora na adoração, e nós já estamos partindo para a palavra do Senhor, para a ministração da palavra do Senhor. E eu gostaria que você agora, se você ainda não conectou o seu coração, se você ainda não teve a oportunidade de falar com Deus, se você está distraído porque você não está na sua casa, que você comece agora a aquietar o seu coração, a colocar o seu coração diante de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo para falar no seu coração que pode mudar a sua história. Deus tem algo no seu coração que pode transformar a sua realidade. Mas tudo isso depende da forma que você vai receber essa palavra, da forma que você vai colocar ela dentro do seu coração, porque a palavra de Deus diz que é um terreno específico, onde a palavra do Senhor é a semente, e quando ela cai dentro desse terreno, que é o terreno fértil, ela produz transformação, ela produz salvação, e ela produz restauração. Por isso é muito importante agora nesse momento, você inibir todas as distrações do seu coração. Talvez você está na sua casa aí tranquilo, é importante agora você conectar o seu coração com Deus, porque Deus tem uma palavra específica para você. Eu quero pedir algo especial antes de começar a palavra, que você compartilhe essa transmissão nos seus grupos, que você possa compartilhar aí nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, para que mais pessoas possam participar deste culto, para que mais pessoas tenham um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Estou com muita saudade de ter o nosso culto presencial. Essa já é a nossa segunda semana. Semana passada nós não fizemos o culto, mas nós já estamos com muita saudade de ter vocês aqui junto, poder rever, ou poder olhar na cara de cada um, poder dar aquele toquinho, mesmo que seja com a mão fechada, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas logo logo, não fica triste não, logo logo nós estaremos juntos aqui para cultuar o nome de Jesus, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Você está feliz aí na sua casa? Você está feliz aí? Nós estamos vivendo um momento muito importante na nossa história, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, assim como no começo desse culto, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, Ele continua operando, e é muito importante que você saiba disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Se não deu tempo ainda de você correr e pegar a sua Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia. Então, que você que já está pronto e preparado, eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 7, nós iremos ler a partir do versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 7, nós iremos ler a partir do versículo 11, eu vou te dar aí 10 segundinhos para você abrir. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Não sei se vocês conseguem ver, mas o Jefão está aqui comigo. Eu gosto de sempre mostrar o Jefão, porque ele é uma parte importante também da ministração do Senhor. Ele que me ajuda a pregar toda vez, aí ele, o Jean. Então, eu gosto muito de honrar, porque eles pagam o preço também. Eu estou falando, mas ele está ministrando aí ao seu coração também. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Se você achou, você pode escrever amém aí nos comentários. Você pode participar também dessa ministração, comentando aquilo que a palavra do Senhor está falando ao seu coração, que é muito importante também. Podemos ir? Você está pronto? E olha só o que a palavra do Senhor diz. A partir do versículo de número 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real, executando bem tudo
o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: olha só que importante agora você entender. Salomão acabara de construir o palácio e o templo, e de noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração, e escolhi este lugar para mim como um templo para os sacrifícios. Se eu fechar os céus, para que não chova, e mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo eu enviar uma praga. Olha só a continuação, versículo de número 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo o meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei, ou talvez a sua versão diz, e sararei a sua terra. Versículo de número 15, de hoje, grave isso, de hoje em diante, os meus olhos estão abertos, e os meus ouvidos estão atentos às orações que são feitas neste lugar. Que palavra, meus amigos, que mensagem, meus amigos. Eu gostaria que você nesse momento orasse, colocando o seu coração, a sua vida diante de Deus. Pai, essa é a sua palavra nessa noite. Nós estamos convictos e certos que ela é atual para os nossos dias. Por isso fala individualmente em cada coração. Fala, Deus, individualmente em cada vida que neste momento está participando deste culto, e também com aquelas que estarão participando posteriormente, ó Deus, para que o nosso coração continue, Deus, encorajados a permanecer, a não retroceder, porque nós acreditamos que essa é a sua vontade para esses dias. Deus, eu me coloco neste momento diante de Ti, para ser um instrumento usado para falar com o seu povo. É no nome de Jesus que eu oro, e é no nome de Jesus que eu te agradeço, mais uma vez, amém, amém e amém. Deixa eu te dar o contexto do que está acontecendo aqui. No capítulo de número 6, nós vemos ali Salomão, juntamente com todo o povo de Israel, inaugurando o templo. E a Bíblia diz que foi uma festa, um culto especial, onde eles sacrificavam, onde eles ofereciam a Deus o culto que foi feito. A Bíblia diz que aquela inauguração, ela durou dias e mais dias, e o povo estava festeiro, o povo estava alegre, e Deus também, a Bíblia diz, que ficou contente e satisfeito com a inauguração do templo. A Bíblia diz, em certo momento do culto, Deus desceu sobre o templo, e a palavra do Senhor diz que os sacerdotes que estavam ministrando naquele lugar, não podiam se conter em pé, tamanha era a presença do Senhor naquele ambiente, porque Deus recebera de bom grado aquilo que aqueles homens, que Salomão, juntamente com o seu povo, ofereceu culto a Deus. Então o povo estava ali cheio de júbilos, cheios de louvores, porque Deus havia recebido a sua adoração e tinha visto com bons olhos a inauguração do templo ao Senhor. Depois você pode ler e conferir aí na sua casa o capítulo de número 6 e ver quão grande poder Deus havia descido naquele lugar. E nesse momento aqui que nós lemos, a partir do capítulo 7, precisamente a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Salomão, ele entrou para orar a Deus.
ou no final da noite, no momento onde ele foi terminar o seu dia, antes de dormir, a palavra do Senhor diz que ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou algo a Salomão que eu dividi em 3 etapas para você acompanhar e para você também entender onde eu quero chegar e onde o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Eu dividi em 3 etapas, onde seja, a primeira é quem nós somos, a segunda é o que eu e você, o que nós como jovens, nós precisamos fazer nos dias de hoje, e para finalizar nós iremos falar, num certo momento, o que Deus faz. Quem nós somos, o que precisamos fazer e o que Deus faz. Do versículo 11 até o versículo 15, nós iremos entender essas 3 coisas. E eu começo dizendo quem nós somos. Quem eu e você somos. Mas o versículo 13 diz assim, é um adendo, ou seja, é algo que Deus estava dizendo ao povo. Antes de dizer quem nós somos, é muito importante que você grave isso. Olha só, é aquilo que Deus disse a Salomão. E é muito importante, e você vai entender como essa palavra ela é atual para os nossos dias. Como essa palavra ela é atual para os dias de hoje. Olha só, eu vou falar para vocês que estão aqui. No versículo de número 13 diz, Deus dizendo a Salomão, Salomão, se um dia eu fechar o céu, se um dia acontecer de eu, o Senhor, que criou os céus e a terra, se um dia eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou seja, vier dificuldades, onde o país que vocês estão vivendo passe por ela, ou sobre o meu povo eu mandar uma praga, olha só o que a palavra do Senhor diz, se o meu povo, ou seja, quem nós somos hoje, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é muito importante isso você entender, Deus está dizendo, se em algum momento da vida de vocês, vocês passarem por alguma dificuldade, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu amigo, você precisa entender que você é povo de Deus, você precisa entender que eu e você somos povo de Deus, por mais que nós damos mancada, por mais que nós pisamos às vezes na bola, eu e você somos o povo de Deus, nós somos povo de Deus, não porque nós merecemos isso, não, nós somos povo de Deus, por causa da misericórdia de Deus que um dia nos alcançou, por causa da aliança que Deus fez lá com Abraão, dizendo que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e você precisa entender hoje, que eu e você somos esse povo de Deus. Olha só que 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 diz, mas nós, ou seja, você que está aí na sua casa, nós somos a geração eleita, nós somos os sacerdotes reais, nós somos a nação santa. Agora, preste atenção, o versículo continua dizendo, nós somos o povo adquirido de Deus, para anunciar as grandezas e as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que versículo, que palavra, meu amigo. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo adquirido de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós entendemos que nós somos o povo de Deus, há uma responsabilidade muito importante para nós que somos o povo de Deus. Se nós nos consideramos como povo de Deus, nós precisamos entender que há uma responsabilidade sobre nós, porque Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer pessoa,
não é qualquer um, não, Deus está dizendo, se um dia eu cerrar os céus, se um dia eu enviar uma praga, se um dia eu enviar os gafanhotos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é muito importante você entender isso, porque quando você entende que você é povo de Deus, você sabe o que fazer nos momentos das adversidades. Você sabe, se você é povo de Deus, você sabe o que está escrito na palavra de Deus, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Se você é povo de Deus, você sabe muito bem qual é a responsabilidade minha e sua, de anunciar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito desse momento que eu e você estamos passando. Porque Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que está ouvindo agora a live lá em Sertãozinho, que se chama pelo meu nome. Ser povo de Deus não é meramente ter um título, mas pertencer a um Deus que conhece e cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Meu amigo, você precisa entender, se você é o povo de Deus, se você faz parte do povo de Deus, é sobre você que esses versículos estão dizendo. Se você é povo de Deus, é sobre você que Deus está falando aqui nesta noite. Se você é povo de Deus, você precisa entender que você carrega a resposta pela qual o mundo está esperando ouvir. Se você é povo de Deus, você carrega a virtude que o mundo precisa conhecer. Se você é povo de Deus, você carrega tudo aquilo que Deus espera que você carrega, não somente para você mesmo, mas é a responsabilidade sua anunciar neste momento aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque eu e você somos povo adquirido do Senhor. Você entende isso? Faz sentido para você que está me ouvindo aqui nessa noite? Se faz sentido, comenta aí nos nossos comentários aí no YouTube. Fala aí se você é povo de Deus, se você não é povo de Deus, porque é muito importante isso, você entender quem você é, ou quem nós somos. Essa é a primeira etapa, você entender perfeitamente quem você é, e você é o povo adquirido de Deus. Por isso Deus está dizendo para você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora, sabendo quem nós somos, entendendo quem nós somos, a pergunta é, então o que fazer depois de saber o que nós somos? A pergunta é, agora que eu sei quem eu sou, o que eu posso fazer, ou o que eu preciso fazer? É justamente a continuação do versículo 14, nós estamos fazendo essa ministração hoje, versículo por versículo, para que você entenda. O que eu preciso fazer depois dessa informação? É a continuação do versículo 14 que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Olha só o que eu e você, depois que nós entendemos que nós somos o povo de Deus, o que eu e você precisamos fazer neste tempo, nas nossas vidas. É isso que Deus disse àquele povo, a Salomão. O que nós precisamos fazer primeiro, nos humilharmos. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele precisa entender, ele precisa se humilhar, porque a humilhação diante de Deus é reconhecer quem Deus é. Você não pode querer ser grandão diante de Deus, você precisa se humilhar, porque isso não é uma opção, isso é uma ordenança de Deus, dizendo, se você é o meu povo, você precisa se humilhar.
A Isabel aqui disse no começo do culto, que Isaías, quando se encontrou com Deus, ele não tirou uma foto, ele não publicou uma hashtag, ele não gravou um story, não, ele disse: ai de mim, porque eu preciso me humilhar, porque eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E eu e você que somos jovens, nós precisamos entender isso, que eu e você precisamos nos humilhar diante de Deus, querido, porque a humilhação, ela procede à honra. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que daqui a pouco, em algum momento da sua história, Ele vai te exaltar. Não tem como começar um relacionamento com Deus, ou cultivar um relacionamento com Deus, se você não tiver isso, a questão de entender que diante de Deus todas as coisas estão nuas, que diante de Deus todas as coisas são insignificantes, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Agora, quando eu e você, nós nos achegamos diante de Deus, principalmente nesse momento, nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer quem nós somos, e reconhecer quais são as nossas atitudes. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Deixa eu falar uma coisa com você. Tá legal aí? Tá legal, Cíntia? Tá legal? Deixa eu falar uma coisa para o pessoal que está lá em casa. Pega bem agora, que eu vou falar algo importante para eles agora. Você sabia que Deus não se impressiona com a sua performance? Mas Deus se impressiona com a atitude de se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você precisa de Deus em todas as áreas da sua vida. Talvez você está se achando muito bom em alguma área. Talvez você está se achando muito bem porque até agora nada aconteceu com você e com os seus. Mas a atitude não é se engrandecer, mas a atitude é reconhecer e se humilhar, dizendo: Deus, se não fosse a tua mão, aonde eu estaria nesse momento? Porque Deus não se impressiona com o meu discurso, Deus se impressiona com o meu testemunho, Deus não se impressiona com aquilo que eu estou falando, Deus se impressiona com a atitude do meu coração, se eu estou dependente ou não diante dEle. Por isso que o primeiro requisito aqui é se humilhar. Não existe outro caminho a não ser se humilhar diante de Deus. A segunda coisa que Deus fala é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Como nós estamos falando aqui desde o começo do ano, desde quando nós voltamos com o culto sobre oração. Deixa eu falar um negócio para você: não existe vida cristã sem oração. Não existe vida cristã sem oração. Eu estava me perguntando, e essa pergunta eu fiz para mim, e eu gostaria de fazer para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito importante. Se hoje a sua família, a sua casa dependesse do nível da sua oração, ou do tempo que você passa em oração, como você acha que aconteceria as coisas? Se hoje algo que Deus precisa fazer na sua vida dependesse da sua vida de oração, qual seria a sua resposta hoje? Se a nossa igreja dependesse do tanto de tempo que você ora, será que nós receberíamos de Deus aquilo que nós precisamos receber? Você que é casado,
Você é homem, será que a sua família dependesse daquilo que você está orando, será que a sua família seria abençoada? Você mulher, se a bênção que a sua família precisa receber dependesse do tempo que você passa em oração, você acredita que você seria abençoado? Deixa eu falar um negócio para você: não existe vida cristã sem oração. Tudo começa na oração. A oração precede o favor de Deus. Se a humilhação precede a honra, a oração precede o favor de Deus. Por isso você precisa entender: se você não ora, você não conhece a vontade de Deus. Porque Salomão, quando nós lemos aqui, nós vamos entender que Salomão só ouviu isso de Deus porque ele estava orando. Agora, se Salomão orou, eu já disse para você aqui em outros cultos, se Jesus orou, se os apóstolos oraram, imagina eu e você, meu amigo. Se você não ora, você não conhece a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está na sua palavra e numa vida devocional de oração. Por isso, a segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é: o povo que chama Deus pelo nome precisa orar e precisa se humilhar. Precisa se humilhar, mas também precisa orar. E ele continua aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Meu amigo, é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de orarmos, mas é tempo de nós buscarmos a face de Deus. Eu quero dizer para vocês, nós vemos um engajamento tão grande, principalmente para nós que somos jovens, em conquistar a nossa independência financeira, e nós não medimos esforços para isso. Nós não medimos esforços para alcançar isso, para conseguir uma profissão legal, para conseguir um relacionamento legal, para conseguir bênçãos, sejam elas materiais, legais, mas nós precisamos engajar uma galera para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus. Meu amigo, as coisas só vão acontecer na sua vida quando você entender que Deus é a coisa ou alguém mais importante da sua vida. Você pode ter tudo, você pode passar neste momento que nós estamos passando, e daqui a pouco esse momento vai passar, mas o mais importante talvez você não alcançou, que é buscar a face de Deus. Talvez você passou pelo Covid, saiu legal e você está bem. Talvez você passou pelas dificuldades financeiras e você está bem. Mas a minha pergunta é: será que buscar a Deus, você está bem também? Será que essa área de buscar a Deus e entender que essa é a parte mais importante da nossa vida, que Deus disse a Salomão: você pode ter tudo, Salomão, você inaugurou o templo e está legal, mas buscar a minha face é uma das partes mais importantes da sua vida. E aí Deus continua dizendo: e além de buscar a minha face, o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Para terminar a parte daquilo que eu e você precisamos fazer, Deus termina dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, agora ele fala algo importante, e se converter dos seus maus caminhos. É bem possível que você está me acompanhando, você está ouvindo tudo isso, mas tem alguns caminhos que ainda você precisa sair fora.
Tem algumas áreas da sua vida que você precisa consertar, e Deus está dizendo, cara, você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa buscar a minha face, mas tudo isso, o resultado final de tudo isso, é se converter dos seus maus caminhos. O resultado da humilhação, o resultado da oração, o resultado de buscar a minha face, precisa terminar em se converter dos seus maus caminhos. Por isso é importante, se você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, sai fora disso. Porque se tem algo, é muito importante isso, se tem algo que pode te afastar de Deus, é o pecado. Por isso é muito importante nessa noite, você abrir mão de coisas que podem estar te afastando de Deus. Por isso o que eu preciso fazer? Recapitulando, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Segundo, buscar a face de Deus. E quarto, se converter dos nossos maus caminhos. Cara, eu e você estamos sujeitos a isso. Mas é importante você fazer esse caminho que começa pela humilhação, começa pela oração, passa por buscar a Deus e passa pelo arrependimento dos nossos maus caminhos. Então, se você já entendeu que você é povo de Deus, aquilo que você é, quem você é, agora você entendeu o que eu e você precisamos fazer, eu e você podemos fazer. Agora eu finalizo dizendo o que Deus pode fazer, ou o que Deus faz depois de tudo isso que nós vimos aqui. E é muito importante, porque se existe a parte de Deus, existe a nossa parte também. E se existe a nossa parte, existe a responsabilidade de Deus. Confere aí, qual é a parte de Deus nesse momento? Se eu cumprir a minha parte, eu quero dizer para você, é inevitável que Deus não faça isso o que o versículo está dizendo. Se eu tenho a consciência que eu estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça, é inevitável Deus não fazer. Mas você me perguntaria, pastor, então o que é que Deus faz? Eu vou dizer para você agora. Olha só o que Deus faz. Lembre que nós estamos falando lá do versículo 13. Havia algo que Deus tinha dito a Salomão, que é o seguinte: se eu fechar os céus para que não chova, se eu mandar gafanhotos, a chuva é a providência de Deus. Você poderia trazer para os nossos dias de hoje, é aquilo que Deus faz nas nossas vidas sem esforço nenhum, porque a chuva depende de Deus, não é a minha parte, mas é a parte de Deus. Olha só, e se Deus mandar os gafanhotos, aquilo que devora a nossa vida, o nosso celeiro, aquilo que nós fazemos, Deus está dizendo também, ou se eu mandar alguma praga, parece que é aquilo que nós estamos vivendo hoje, querido, nós estamos sendo acometidos. Não estou dizendo que foi Deus que mandou, mas é muito importante, porque nós podemos aprender com os dias de hoje. Se em algum momento nós estivermos enfrentando algum tipo de situação dessa, se nós cumprirmos tudo isso que nós falamos aqui, Deus disse, dos céus, final do versículo 14, acompanha comigo na sua Bíblia, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei, ou curarei a sua terra. Deus está dizendo, eu ouvirei a oração de vocês no céu, aquilo que vocês estiverem orando, eu vou ouvir,
porque a minha palavra diz que os meus ouvidos estão abertos à oração que será feita neste local. Meu irmão, depois que você se humilha, depois que você ora, depois que você busca, depois que você se arrepende dos seus maus caminhos, Deus está dizendo: eu vou ouvir a sua oração, eu vou ouvir aquilo que vocês estão dizendo, eu vou ouvir aquilo que vocês estão orando, porque nós cumprimos a nossa parte. Agora Deus disse: eu vou cumprir, primeiramente ouvindo a oração de vocês. E sabe o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou perdoar o pecado de vocês, eu vou perdoar aquilo que vocês fizeram contra mim, eu vou anular tudo aquilo que vocês fizeram, porque o sangue do meu Filho Jesus Cristo te perdoa de todo pecado, porque o sangue do meu Filho Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Então eu vou ouvir a oração de vocês, eu vou perdoar os pecados de vocês, mas o importante, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou curar a terra de vocês. Quantos de nós estamos aqui nessa noite precisando sermos curados em alguma área da nossa vida? Quantos de nós estamos aqui nessa noite e não estamos precisando que Deus intervenha em alguma situação na nossa vida? Quantos de nós estamos aqui nessa noite e não estamos desejosos que Deus cumpra em nós a sua vontade e o seu querer? Há algo importante nessa noite que Deus está dizendo para você, querido. Eu estou ouvindo a sua oração, eu estou perdoando os pecados do meu povo, mas também eu estou curando a terra. Querido, não é tempo de festa, é tempo de humilhar-nos. Não é tempo de nós regozijarmos, mas é tempo de nós nos arrependermos. Nós estamos olhando para a situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, e nós estamos esperando que os governantes façam alguma coisa, mas Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, eu vou perdoar os seus pecados, mas eu também vou curar a terra de vocês. Deus precisa te curar em alguma área? Deus precisa te curar em algum momento da sua história? A resposta de Deus está aí. Ore, os seus pecados serão perdoados e Deus vai curar a nossa terra. Se eu fosse contextualizar com os dias de hoje, meu amigo, eu diria: as ações que nós precisamos tomar de distanciamento é muito importante, ela faz parte, ok. As ações com a vacina é muito importante, ok, eu entendo que isso é muito importante, mas eu acredito muito mais na mão de Deus curando toda a terra, porque essa é a promessa do Senhor sobre nós: eu vou curar a terra de vocês. Por isso eu quero finalizar nessa noite essa reflexão com você, lendo novamente, e a gente finaliza o versículo 14, 15 e 16, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. De hoje em diante estão abertos os meus olhos, e os meus ouvidos à oração que será feita neste lugar. Escolhi e consagrei o Brasil, a cidade de Sertãozinho,
para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão. Querido, essa é a promessa do Senhor para nós nessa noite. Por isso eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí. Se você pode, dobre o seu joelho. Se você pode aí na sua casa, é muito importante, porque nós queremos nos humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele pode curar a nossa terra, a começar em nós, a começar a igreja do Brasil, a começar a igreja de Sertãozinho, para que o Senhor estenda suas mãos poderosas sobre nós e cure a nossa nação, e sare a nossa nação nessa noite. Senhor, nós reconhecemos a sua palavra, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Deus, sabendo que nós não somos nada sem o Senhor, sabendo que é do Senhor que virá o nosso socorro, sabendo que é do Senhor virá, Deus, a nossa resposta. Por isso, Senhor, ouve a nossa oração que é feita neste lugar, ó Deus. Perdoa os pecados do seu povo, perdoa, Senhor, as transgressões da sua igreja, a começar em nós, ó Deus. Nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós nos convertemos, ó Deus, dos caminhos que nos levam para longe de Ti, e clamamos: perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Nós nos reconhecemos, ó Pai, que nós nos afastamos da Sua presença, nós nos afastamos de quem Tu és, nós nos afastamos da Sua palavra e da Sua verdade. Nós, como juventude nessa cidade, nós pedimos perdão a Ti, perdão a Ti, perdão a Ti. Ó Senhor, ouve as nossas orações nessa noite. Há uma promessa do Senhor, diz que o Senhor curaria e sararia a nossa terra, a começar daqui da nossa cidade. Toca a nossa cidade, ó Deus, neste momento. Toca, Senhor, o nosso estado nesse momento. Toca, Senhor, Papai, todo o nosso Brasil neste momento. Toca as nações neste momento com as suas mãos poderosas, para curar, para restaurar. Deus, para a glória e honra do Seu nome, revela, Senhor, o Seu poder, revela a Sua grandeza, Senhor, para que todo mundo saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus, que nós oramos